amigos do Na Área do Esporte, estamos aqui com alegria e disposição para atualizar as informações das coisas do futebol na nossa aldeia. A nossa gratidão já de cara para você que nos dá o prestígio de acompanhar o nosso trabalho aqui na Área do Esporte. Em relação ao futebol profissional de Maringá, um final de semana bastante movimentado. No sábado, o Maringá Futebol Clube venceu ao Patrocinense, tirou a invencibilidade da Patrocinense, mas postou-se ainda na quinta colocação, insuficiente para passar à próxima fase. Vamos falar disso daqui a pouquinho. E no domingo, o Grêmio de Esportes de Maringá evitando o vexame da queda para a terceira divisão, quando empatou com o Toledo. Ora, você está comemorando, você, torcedor do Grêmio, está comemorando a permanência na terceira divisão? Sim, porque poderia ser pior, não é? Na segunda divisão poderia ser pior. O Grêmio de Esportes de Maringá entrou em campo precisando empatar para não ser rebaixado para a terceira divisão, para se manter na segunda divisão, e conseguiu este empate por 1-1. Saiu perdendo por 1-0, teve capacidade de reação com muita determinação, com muita fibra, mais com isso do que com técnica, e obteve o empate, e este empate garantiu a permanência do Grêmio de Esportes de Maringá na segunda divisão. Termina a fase classificatória da competição, que destina 2 vagas para a elite do futebol paranaense em 2024. O Grêmio Maringá tinha o objetivo de conseguir uma dessas vagas até meio da competição, e a partir daí começou a trabalhar com o projeto de não cair, e acabou não caindo. Cai o Toledo, não é, que fez 5 pontos, e cai a equipe do Araucária. Essas duas equipes voltam para a terceira divisão. Esta segunda divisão que, como disse, teve a fase classificatória encerrada com a passagem à próxima fase para as semifinais do Patriotas, do Andraus, equipes da região metropolitana de Curitiba, do Iguaçu de União da Vitória e do PSTC. Você que não sabe ainda pode ir assustado perguntar: e cadê o Paraná? O Paraná Clube não se classificou. O Paraná Clube empatava o seu jogo até o minuto final, aliás, vencia a partida até o minuto final, acabou aceitando o empate de 2-2, e com isso o PSTC, o PSTC, que em princípio é de Cornélio Procópio, palavra difícil de falar, Cornélio Procópio, mas que manda suas partidas em Alvorada do Sul, se classificou. Estas 4 equipes disputam as 2 vagas, disputam o título da competição e as 2 vagas para a elite do futebol profissional do estado do Paraná. Em relação ao Grêmio de Esportes de Maringá, desmobilização total do elenco. Agora, a chegada dessa nova gestão que está fazendo investimento, é preciso repensar muito essa questão do Grêmio de Esportes de Maringá. Será que vale a pena insistir? Será que vale a pena a manutenção do elenco profissional sem o mínimo de estrutura? A não ser que esta empresa que está chegando apresente motivos, apresente soluções que viabilizem a permanência da marca na competição, porque se for para como foi na temporada atual, com desespero de jogadores sendo despejados, reclamação de dívidas não pagas, elenco sem o mínimo de assistência, sem local para treinar, não é? Lembrem-se que o Grêmio não treinou em Maringá, o Grêmio treinou em São Pedro do Ivaí, de favor, não é? O espaço foi cedido. Então, os problemas todos que foram enfrentados nesta temporada, esses problemas representam um convite à reflexão. Será que faz sentido a manutenção do projeto Grêmio de Esportes de Maringá em função de um passado glorioso? Porque as pessoas, quando se propõem a montar o Grêmio, pensam: o Grêmio tem a sua história. Olha, ter a história é uma coisa, ter uma realidade é outra. Então, é preciso pensar bem nisso, mas, enfim, isso é uma questão de gestão, é uma questão administrativa, é uma questão empresarial, e quem sabe se deve ou não são as pessoas que estão envolvidas. Todo mundo tem o direito de fazer o que quer, cada cabeça uma sentença. Em relação ao Maringá Futebol Clube, que no sábado enfrentou a equipe da Patrocinense e ganhou por 1-0, muitos não gostaram do jogo. Ora, tecnicamente o jogo não foi lá essas coisas, mas nessa 4ª divisão do futebol nacional tem essa história de futebol bonito, tem vencer a partida. Foi o que o Maringá Futebol Clube fez, mesmo tendo dificuldades, jogando contra a líder do grupo, a Patrocinense, o time de Minas Gerais,
que estava invicto, não tinha perdido uma única partida na competição, é bom levar isso em consideração, e o Maringá Futebol Clube jogando bem, jogando mal, jogando mais ou menos. O fato é que, diante de mais de 2.000 pessoas, o horário atípico, sábado, 7 horas da noite, é difícil para o torcedor comparecer ao estádio. Mesmo assim, mais uma vez, um número considerável, um número bom de torcedores, estimulando o tricolor maringaense, que partiu para cima da Patrocinense, venceu a partida com um gol do icônico alemão. O alemão fez o gol de pênalti que ele mesmo sofreu. Eu, diferentemente do que muitos disseram, acho até que o Maringá fez um bom jogo dentro da sua proposta, não é? Dentro do que pretendia na partida. Vencer o jogo, pela diferença mínima, é bem verdade, mas venceu, contabilizou os 3 pontos, mas não foram suficientes estes 3 pontos para colocar o Maringá Futebol Clube na posição da qual é o projeto, que é entre os 4 primeiros colocados. São 8 equipes neste grupo, nesta chave. As 4 melhores vão para a próxima fase e o Maringá Futebol Clube está na 5ª posição. Logo, o projeto é chegar entre os 4 ao término desta fase classificatória para passar à fase seguinte da 4ª Divisão Nacional. Mas a diferença é pequena. O Maringá Futebol Clube tem 14 pontos, os mesmos 14 pontos da Ferroviária, que é a 4ª colocada, com a vantagem de que tem o confronto direto com a Ferroviária. Então pode roubar dela esta posição, mas para isso precisa vencer fora de casa. Vai jogar contra a Ferroviária lá em Araraquara, na histórica Araraquara. Mas esta partida mais adiante. O próximo compromisso do tricolor maringaense será diante do Operário em Campo Grande, já agora neste sábado, neste final de semana. Vai a Campo Grande. Quando jogou contra o Operário aqui no Estádio Regional Willie Davids, venceu a partida e é preciso vencer novamente lá no campo do visitante, para aí sim entrar na briga de uma forma direta por uma das 4 posições neste topo da classificação do equilibradíssimo grupo 7, não é? O Maringá Futebol Clube venceu, poderia ter ascendido à 4ª posição. Acontece que, surpreendentemente, a Ferroviária e a Inter de Limeira, que são as equipes que estão brigando por esta posição, também venceram fora de casa. Então tem essa história. Você não depende do próprio resultado. O Maringá Futebol Clube, nesta rodada, não dependeu do próprio resultado, porque venceu, mas os seus concorrentes diretos também venceram. Então todo mundo subiu. Por isso que eu disse há pouco que o Maringá Futebol Clube tem como vantagem, tem como prerrogativa, o fato de que as equipes que estão à sua frente, uma delas, a Ferroviária, e o Maringá Futebol Clube vai enfrentar esta Ferroviária. No confronto direto, aí pode tirar essa pontuação, essa diferença na pontuação, que vai lhe dar a qualificação ali entre os 4 primeiros colocados, e depois segue a luta, porque não está fácil. O grupo é bastante equilibrado, à exceção do Operário de Campo Grande e do Cascavel, que são equipes que estão na ponta vermelha da tabela. Os outros todos estão no páreo pela luta, né, lutando por este chamado G4, o próprio 15 de novembro de Piracicaba, enfim, que o Maringá também tem como adversário e pode dele tirar pontos. Há um equilíbrio muito grande nesta 4ª divisão do futebol nacional. Portanto, próximo sábado, o Maringá Futebol Clube joga na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, contra o Operário. Precisa dos pontos. O time vai aos poucos se encaixando. Há restrições ainda que se faz no sentido do desempenho da equipe, mas o técnico Jorge Castilho e o Silvinho, seu auxiliar técnico, e toda a comissão técnica está trabalhando no sentido de colocar a equipe numa condição de buscar os resultados dos quais precisa para atingir o objetivo e provocar a satisfação da torcida, da valorosa torcida do Maringá Futebol Clube. Isso então, Maringá Futebol Clube no páreo por classificação, e o Grêmio de Esporte de Maringá se despedindo de forma melancólica. Empatou com o Toledo, passou toda a competição com apenas 2 vitórias e agora desmonta o elenco. Esse elenco será desmobilizado e a diretoria certamente já começa a trabalhar projetando 2024. Grato pela sua atenção, um abraço carinhoso, obrigado pelo prestígio que você nos empresta acompanhando o nosso Na Área do Esporte.